Mais uma sexta, mais um corte. E esse é destinado a falar um pouco sobre os 60 anos da ditadura empresarial militar, que foi agora, segunda-feira, semana passada. E a gente vai ler um texto e falar um pouco a respeito de Maurício Trachtenberg, que além de ter vivido o período, fez uma análise conjuntural muito interessante da transição da última década de ditadura empresarial militar para o início do que a gente chama de redemocratização. Para quem não me conhece, prazer. Meu nome é Fernando, sou professor, historiador e você está no História Anarquista. Chegou o Thrasher, boa noite para quem está chegando. Né? Live extraordinária, salve. Live super extraordinária, super necessária também. Tô voltando com as atividades. Vocês perceberam que hoje não teve vídeo, geralmente eu não furo, né? Toda terça-feira tem vídeo, mas os vídeos que eu tinha em reserva, né? Todos produzidos para ir rodando a série, ela se esgotou num momento que eu fiquei doente, então eu não conseguia produzir para alimentar a plataforma. Mas a gente vai retomar agora essa semana, vai ter muito vídeo, vai ter vídeo no YouTube, vai ter produção das edições de live, vou trabalhar pra caramba em relação a isso, né? Vai ter umas mudanças estéticas em relação ao canal. E para quem tá chegando agora, galera, eu não sei se vocês estão sabendo, mas o História Anarquista tá com uma parceria. O História Anarquista tá com uma parceria com o Ateliê Canudos, né? O Ateliê Canudos, que é destinado a uma produção de materiais e de utensílios de vestimenta, acessórios como bolsa e tudo mais, com motivos sociais e políticos, né? Então dê uma procurada no perfil deles no TikTok, chama Ateliê Canudos, e o História Anarquista tá com boné e caneca, né? Nas cores brancas e pretas. E o bonezinho com o logotipo do História Anarquista. Então, né, dessa força, dessa moral dessa moral pro professor aqui para continuar sustentando o projeto e ampliar o projeto cada vez mais, né? Quero comprar quero comprar uma câmera para melhorar a imagem. Modéstia à parte, gosto muito da caneca preta. Deixa eu ver se eu acho, mano, eu mostro para vocês. 3, 2, 1 e vamos lá. Angel, boa noite para quem tá chegando, tudo bem? Né? Deixa eu ver se tá saindo. Não tá saindo som, não sei porquê, galera. Vamos lá, ele fez uma apresentaçãozinha para os produtos, eu achei ele bem legalzinha. Então, ó, parcerias do Ateliê Canudos Autogestão Social. Bonezinho, cara, que da hora, eu tô muito feliz. Modéstia à parte mesmo, muito modéstia à parte, eu gostei da caneca preta. Eu achei a caneca preta muito foda. Eu acho essa caneca preta muito foda, mano. Entendeu? Tudo a ver. Gosto da branca e tudo mais, mas a preta é muito foda. Galera, Ateliê Canudos e História Anarquista estão juntos, né? Em relação à autogestão, apoio a criadores de conteúdo em relação a conhecimento político, ideológico da esquerda radical, né? Apoie essa ideia, compre os produtos do História Anarquista, divulguem, dê caneca de presente, né? E tá aqui, ó. E aqui tá o site do História do Ateliê Canudos, tá? Esse aqui é o site que leva você pra lojinha. Então, eles têm umas, então, eles têm uma estampa muito legal. Então, apoie essa ideia, galera. Me ajudem aí a comprar uma câmera da hora para os vídeos ficarem melhores, né? Pra gente ampliar. Quem sabe mais parcerias futuramente apareçam, né? Tamo aí. É isso. Tá, recados dados então, né? Acho interessante. Gente, se vocês puderem dar like na live, que já muito obrigado, já estão fazendo isso muito bem e compartilhar com mais camaradas que quiserem. Professor de História Marcos Melo, beleza, mano? Tudo bem? Seja bem-vindo, prazer, né? Os demais que estão chegando, fiquem à vontade. Boa noite a todos. Se quiserem compartilhar com demais colegas, vou chamar uma galerinha aqui também. Sempre queria trocar uma ideia com vocês. Né? Ontem foi 1º de abril, e que não foi o dia da mentira. Quer dizer,
tem uma relação, mas principalmente 60 anos de golpe, né, da ditadura empresarial militar. Já que a gente tem um compromisso às quarta-feiras, já criamos esse compromisso às quarta-feiras de ler esse livro aqui, né? A Revolução Ignorar, a Revolução Russa do Maurício Trachtenberg, né? E por falar em Maurício Trachtenberg, a gente vai falar um pouquinho dele hoje também, porque ele tá nesse contexto. Vamos ver quem tá chegando aí. Ontem fez 60 anos de ditadura empresarial militar, né? E eu queria contribuir um pouco com vocês sobre uma perspectiva libertária, né? Do socialismo libertário, dos libertários que se manifestaram, que a gente tem conhecimento. Porque a gente fica falando muito sobre a ANL, a gente fala muito sobre o Marighella, embora que o Marighella tenha rompido com o PCB, né? Mas a gente tem uma perspectiva da esquerda radical, enquanto uma esquerda radical muito ligada ao marxismo, principalmente marxismo-leninismo. E não foi bem assim, né? A gente sabe que, assim, sociais-democratas, civis como um todo, né? Chegou a partir de... Já tinha um posicionamento claro em 64 em relação ao golpe, mas a partir do momento que você tem os anos de chumbo, né? Com a criação das AIs, né? Dos atos institucionais, principalmente o AI-5, que é o mais severo, é interessante a gente pegar e olhar, então, para pessoas dentro do campo do socialismo libertário, né? Da não convenção do que na época era o PCB, que realmente tinha uma inserção. Na década de 60, 70, tinha uma perspectiva, a academia, os intelectuais, a política radical, organizada e tudo mais, tinha uma perspectiva castrista, né? Pós-Revolução Cubana é óbvio. Tinha uma perspectiva leninista, maoísta também, né? Ou leninista puramente, mas esse marxismo mais ortodoxo, né? E eu quero apresentar para vocês uma outra perspectiva sobre a ditadura militar. De novo, eu tô virando fã desse cara, que é o Maurício Trachtenberg, né? Deixa eu dar um zoom aqui, porque tá osso, né? Precisamos dar um zoom. Precisamos. Isso. Obrigado pelo follow, valeu Abraham Lincoln. E né, achei interessante a pergunta do assunto. O que faz com que nos anos 2000 você tenha uma ascensão, uma explosão do anarquismo, né? Um reaquecimento aí. Ela é um reflexo do esgotamento das representações partidárias, institucionais e também desse marxismo mais acadêmico, encastelado nas academias, que não tem um exercício de transformação social. E aí o anarquismo veio nesse sentido, né? E aí você tem figuras que vão engendrar isso de forma importante, né? Então você tem pensadores aí no finalzinho do século XX para o início do XXI, como David Graeber, sei lá, até mais velhos, veteranos, mas por exemplo Frank Mintz, o próprio Ian McKay, essa galera, eu esqueci o outro, o Lucian van der Waal, essa galera toda vai acabar produzindo né? Teoria, organização e vai acabar ventilando esse anarquismo, né? Opa, professor, você acha melhor eu começar a estudar anarquismo por Bakunin ou por Proudhon? Então vamos por partes. Proudhon não é anarquista, mas você pode estudar ele como um teórico que pensou o socialismo como um todo, né? Eu acho que ele é um elo entre o socialismo que o Marx e o Engels de utópico e o socialismo do século moderno, e que ele é realmente um contribuinte, né, para muito do que vai ser teorizado em relação à organização, sei lá, estrutura analítica da realidade, né, instrumentos epistemológicos para a interpretação da realidade. Mas se eu fosse indicar alguém para você começar a ler, né, eu não começaria pelos clássicos, eu não começaria pelo Bakunin, eu começaria por um texto do Malatesta chamado A Anarquia, né? Tem na biblioteca anarquista, se você procurar Biblioteca Anarquista Malatesta Anarquia no Google, você acha. Eu
Depois dessa leitura, eu iria para o Conquistando Pão, do Kropotkin, que ali ele faz um estudo de caso em relação à Comuna de Paris, né, dos erros da Comuna de Paris, e propõe as correções em relação a um processo revolucionário dentro do anarquismo, numa perspectiva anarquista. Faz um debate entre algumas propostas de autogestão econômicas da época da Comuna de Paris, né, e propõe uma coisa nova. E depois eu iria para o Bandeira Negra do Felipe Correia. Tá? Por que eu falo do Bandeira Negra do Felipe Correia? Porque eu acho que é o livro. É o manual. Ele é grandinho, tá? Ele é uma chaproquinha. Eu li ele. Não demorei muito para ler, porque eu li ele. Eu tava no hiperfoco. Então eu li ele vorazmente. Mas eu acho que ele aqui. Ele pega o histórico do anarquismo, né? Ele traz um aparato que é construção do pensamento e prática e organização anarquista. E ele também vai debater no final do livro as perspectivas contemporâneas do anarquismo. Então eu acho que, pensando o anarquismo como um todo para entendê-lo, o Bandeira Negra do Felipe Correia é um bom manual. Agora, em relação a qual a diferença entre anarquismo e comunismo, bem, depende. Se você está falando de marxismo, eu acho que diverge em relação a, principalmente do marxismo bolchevique, né, do leninismo, tem algumas diferenças em relação à organização, né, pensamento sobre hierarquia, como é que como lidar com relações de poder, tem uma diferença muito grande. Eu acho que entre Marx e Bakunin, eu acho que é a questão do Estado, né, e também formas de organização. O Marx sempre vislumbrou uma forma partido formal, né, que disputasse eleições e tudo mais. Enfim, mais ou menos por aí, né? Leninismo, partido organizado com centralismo democrático para tocar a revolução. O que move o anarquismo? Acho que o anarquismo move a questão das condições de autogestão, né? A inserção social e a inserção política. Porque o centralismo ele vai criar um protagonismo, e o exercício da consciência de classe em si, para si, que muito que o Engels e o Marx falava, né? E até o Bakunin com a questão do catecismo revolucionário, é do exercício da classe trabalhadora enquanto ela mesma se organizando, né? Esse apartar, né? Esse apartar da revolução causa esse tipo de processo. Enfim, pode gerar uma questão de uma contra-revolução, pode gerar perspectivas reformistas. Professor, espero que não faça mais isso. Me fazer esperar por anos a uma live, não admito. Lenin, eu não fiz você, eu já estava doente, então é isso. Qual é a diferença entre anarquismo e marxismo? Acho que eu respondi mais ou menos. Eu tenho um vídeo, Tavares Fernando, que no meu perfil, que tá lá, né? As diferenças e semelhanças entre marxismo e anarquismo. Dá uma procurada lá. Eu tenho três ou quatro vídeos, uma série, né? Eu queria bater um papo com um anarquista crânio que nem você, professor. Pô, obrigado pelo elogio, mas não me acho tão crânio não, cara. Leitura é estudo, né, mano? Entendeu? E às vezes eu até entendo que tem gente que tem afinidade com o anarquismo, mas muito mais na prática, no cotidiano, a leitura, a parte intelectual não é o que a move. A gente tem vários perfis, assim como no marxismo também, né? E aí, boa noite. Tudo bem com você? Boa noite. Inclusive vi alguns erros no seu vídeo. Eu acho que não, porque eu falo muito mais sobre as semelhanças do anarquismo com o marxismo que de fato com os afastamentos. Eu acho que, por exemplo, entendeu? Tem algumas coisas que eu abordo em relação à perspectiva científica, a autoafirmação enquanto ciência do marxismo, né? Eu acho que dá para polemizar e debater isso. Como que o marxismo encara ideologia, ou pelo menos encarava, ou determinados setores encaram. Eu ainda não sei ler cirílico, Stalin. Não dá. Ainda não dá. Mas isso numa forma acabada de comunismo de fato, né? Teria estrada, não, eu acho. Não, teria estrada sim, não teria ponte, teria travessia, isso aí sempre teve, mano. Tem que fazer um cursinho de russo, prof, para entender o Stalin. Eu acho que sim, talvez.
né? Não sei. O que acha das experiências socialistas do marxismo-leninismo? Eu acho que elas comprovam a afirmação do Bakunin, né? A partir do momento que você tem a apropriação do Estado, você aparta a classe trabalhadora da revolução e você cria uma contra-revolução em períodos de reforma e manutenção das estruturas que sustentam a sociedade. Então, tem uma sustentação do capitalismo, tem uma sustentação do Estado burocrático e freia o processo revolucionário. A transformação não se completa. Teria que fazer o georgiano na real. Sim, o georgiano. Mas por causa da russificação na União Soviética, adotou o cirílico, né, como escrita oficial soviética. Então, o processo revolucionário da China, ele é interessante porque ele é uma quimera. Todo processo revolucionário é uma quimera, né? É uma mescla de um monte de coisas, de um monte de correntes, tendências, enfim. Era tudo isso. E é engraçado porque a primeira formação do Mao é uma formação anarquista, né? O Mao foi muito influenciado pelo Kropotkin, né? O Mao sempre... Então tem algumas coisas ali que sou interessante, né? O problema é que na formalização da política e na apropriação do Estado eu já não concordo, e alguns reflexos dentro da China que eu preciso aprofundar melhor nos meus estudos para poder falar para vocês, conversar de forma justa, bacana, né, séria, não se dão bem, não se conduzem bem. Mas assim, é a criação de um Estado super burocrático, né, aparta a comunidade, né, o proletariado em relação à revolução. Lida a conquista do pão do Kropotkin e discordo do anarquismo. Mas por que você não gostou da conquista do pão? Eu acho a conquista do pão um bom texto. Aquilo lá é materialismo puro, porque ele não está sugerindo do nada. Aí eu vou fazer uma pergunta para você, Linha. Você sabe o que ele está usando como método de estudo para falar, para discutir aquelas questões? Às vezes ele não gosta de pão, Fernando. Às vezes, não sei. Acha válida a tese do desinvestimento, de operar cripto fora do Estado, enfraquecendo? Eu não tenho conhecimento. Eu sou mais voltado para a questão de organização, da teoria. Pensar que perspectivas econômicas ainda não entrei nisso. Eu sei que o David Graeber é um cara que é anarquista e pensa muito isso. É possível ser anarquista e religioso? É, cara, é possível. Mas eu não vou ligar para você que, não, o anarquismo ele por base, né, no começo, tem as suas implicações históricas, né? No começo dele, ele era anticlerical no sentido de antirreligião, ele era praticamente ateu, né? O que se discutia dentro da ADS, da Associação da Democracia Socialista, do Bakunin e seus camaradas, o Recli, Pogé, Pellotier, Varlan, toda essa galera, né, era a questão das dominações institucionais. E a igreja era uma delas. Com o tempo, né, você vai tendo uma adequação, releituras, pensamento. A igreja também vai mudar por causa das tensões, e é possível. Tem um cara que tem um pensamento socialista, se aproxima de um socialismo, mas não chega a ser anarquismo, que é o Tolstói. Então não vejo problemas. Eu também sou batizado, mano. Entendeu? Vou de vez em quando na missa, mas eu acho que a gente tem que ter na minha humilde opinião, extrapolando as leituras e teorias e tal, né, pensando numa perspectiva anarquista, mas deixando mais frouxa essa questão da teoria, referência e tudo mais, eu acho que a gente tem que ter uma relação mais agnóstica, né, entendeu? Assim, tipo, de ter uma ecumênica, talvez, não sei, sabe? Mas de não ter entender o mistério, sabe? Saber que talvez seja necessário mais para um do que para outro, essa relação com o mistério, essa relação religiosa, espiritual, né? Mais para um do que para. Mas assim, sem ortodoxia, sem uma instituição, não sei, cara, não sei. Sem uma censura, né? Mas convenhamos também que no nosso estado cristão, como é que a gente está indo, a gente precisa repensar essa relação com a religião, né? Não dá para você entrar no mercado e todo mundo fazendo louvor, né? Não é espaço. A gente tem as interpretações. Lembrando que vocês podem me seguir nas demais plataformas. Quem quiser colaborar também com o História Anarquista, o História Anarquista tem um Pix, né? Tá aqui. Bonitinho, tá? Seria de qualquer quantia, qualquer momento, super importante. É anarquistahistoria@gmail.com. Super necessário para poder manter o canal, é importante fazer as edições que eu faço. E trampar com isso, porque é um trabalho, por mais que eu não receba nada, é um trabalho.
E o História Anarquista vai fazer um Apoia-se agora, tá? O História Anarquista vai fazer aquele modelo de leitura que tem uma galera que gosta e tudo mais, né? Como um clube do livro. Então, galera, vamos retomar então a live. Ayuni, que bom que você está aqui. Você fica aqui um pouquinho. Por mais que não seja questão de igreja, eu acho super importante. Ontem teve na Praça Maria Antônia o ato do Cordão da Mentira, né? Acho que a Ayuni foi, se pá, né? Infelizmente eu não pude, porque segunda-feira, 5 da tarde. Então, não ia rolar, né? Mas eu tentei divulgar da melhor forma possível, da melhor maneira possível. E a gente faz 60 anos, então, de ditadura empresarial militar, né? E eu queria trazer, então, um pouco da perspectiva. Então, é o seguinte, galera. E aí eu queria mostrar para você que existe uma falsa sensação, né? E por causa também de um marxismo predominante nesse período na ditadura militar, né, ainda era predominante, ainda era hegemônico, né? O Partido Comunista Brasileiro foi muito grande nas décadas de 30, 40, 50, por aí, né? E a gente não tem o olhar de uma perspectiva libertária sobre esse processo e das figuras libertárias neste processo, né? A gente não tem esse amplo conhecimento. E eu trouxe o texto do Maurício Trachtenberg, que eu acho um cara super importante, de uma formação muito peculiar, autodidata, para ele atingir a graduação e virar professor universitário foi, assim, uma curva, né? Ele tem uma formação muito interessante, um posicionamento político muito interessante. Ele é uma figura muito parecida com o Thompson. Eu não gosto de fazer essa comparação, né? Soa meio síndrome do cachorro vira-lata, mas ele tem uma posição muito parecida com o Thompson, assim, né? Que o ativismo político dele vai retroalimentar o conhecimento e a formação dele e vice-versa. E ele tem um pensamento muito ímpar. Ele não é eclético, ele é heterodoxo, né? E o Trachtenberg, né? Ele é um cara que vem pro Brasil. Ele é de origem ucraniana. Ele vem pro Brasil em 1919, fugindo dos pogroms bolcheviques e ultranacionalistas ucranianos, né? Ele é de descendência judia, né? Da etnia judia. Então ele foge, vem para cá, pro Brasil, pega uma embarcação, vem pro Brasil, ele passa pelos Estados Unidos primeiro e tal, cai no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul existe uma comunidade, já existia uma comunidade ucraniana muito grande, né, dessa imigração, devido ao processo revolucionário. E ali, nessa formação e nesse contato, então, você tem ainda a produção do pensamento anarquista, né, dentro do próprio Brasil, produzido pelos ucranianos, influenciado pelo Makhno e tudo mais, né? Beleza. Eles não deixam de receber jornal e essa é mais ou menos a formação dele. Ele vai ficar numa colônia perto de Erechim, que vai ter essa prática coletivista, prática anarquista, né? De fato, assim, dentro da comunidade, dentro das possibilidades, dentro do que se dava para fazer, né? Da prática. E depois ele vai para Porto Alegre, faz a sua formação escolar formal, fundamental, na verdade, né? Em São Paulo ele vai morar no Brás. Ele passa para um outro local que eu não me lembro agora, ele vai morar no Brás. E no Brás, né, bairro de operários em São Paulo, ele encontra os anarquistas que frequentavam o Centro de Cultura Social Anarquista, que é tradicionalíssimo, existe até hoje. E aí ele vai encontrar os anarquistas lá e ali ele vai se debruçar e vai ter palestras internacionais de anarquista e tal. E ele se afunda nesse universo e ele vira um estudante nesse sentido, né? Ele se forma no fundamental e não prossegue com os estudos porque ele precisava trabalhar, de uma família muito pobre. E a formação dele vai ser essa, assim, né? Centro de Cultura Social dos Anarquistas. Depois ele vai para a biblioteca Mário de Andrade, que é uma biblioteca municipal, que é lindíssima, por sinal, adoro aquela biblioteca, em São Paulo à noite, porque não existia ensino, não tinha ensino médio no período noturno, então ele vai fazer ele ia lá toda noite ler sociologia, história do Brasil, então ele tem uma formação autodidata,
Total. Nesse processo ele conhece algumas figuras intelectuais nessas idas e vidas na biblioteca e tal, conhece o pessoal da USP, se insere na USP enquanto um estudante informal de frequentar a biblioteca e tal, e aí ele conhece o Antônio Cândido. E o Antônio Cândido fala para ele que existe uma possibilidade de ele entrar e fazer uma graduação. Existia uma lei na época que você fazia um TCC, alguma coisa nesse sentido, e você entrava, né? E ali dá a inserção intelectual do Trachtenberg. E aí o Trachtenberg, ele vai, nessa formação, vai lecionar pra gente muito importante, né? Vai ter contato com gente muito importante. Então ele vai ter uma formação bem interessante e uma influência política também muito, muito interessante, né? Então a formação dele é nesse sentido, e ele vê o processo das transformações sociais do Brasil ocorrendo na frente dele. Ele vai pensando, então, essa questão da dominação, né? E do Estado e do Exército por parte da leitura anarquista, mas ele percebe que a questão da precarização do trabalho no Brasil, né, vai se agudizando cada vez mais, principalmente na época da ditadura militar. E aí, então, ele tem contato com o Marx. Nesse contato com o marxismo, são de um Estado extremamente burocrático no Brasil, né, desde a sua formação, e aí ele tem contato com o Weber. Então, a teoria do Trachtenberg, ela é muito bacana porque ele vai fazer uma leitura entre Weber, Marx e os anarquistas. Então, de entender como esse capitalismo, ele tem toda uma dominação econômica excludente e tudo mais, opressora, e vai entender também o Estado enquanto aparato de violência, mas também entender que a burocracia também é um engendramento de dominação ideológica e de apartamento entre sociedade civil e política institucionalizada. E aí é nisso que vai se dar os estudos dele, de como esse Estado burocrático, horas por meio da violência e também transformado pelo capitalismo, ele vai cada vez mais apartando a classe trabalhadora, que ele vai entender isso enquanto sociedade civil, uma parcela da sociedade civil, a mais interessada, da transformação social por completo, né? E aí ele vai começar a estudar os processos sociais da classe trabalhadora, a Revolução Francesa, 1848, Comuna de Paris, e é na Revolução Russa que ele tem sua maior investigação nesse quesito de história, que é o texto que a gente está lendo, né? Que é o livro A Revolução Russa do Trachtenberg. Né? E aqui ele vai mostrar por A mais B, né? O capitalismo desse imperialismo absolutista, né? De uma perspectiva quase mercantil na Rússia, e não tendo passado por uma relação feudal e uma estrutura feudal, e que ao longo desse processo essas mesmas instituições serão aparelhadas. E os bolcheviques vão construir uma situação onde eles são os protagonistas revolucionários e a revolução, né, que era feita pela classe trabalhadora e camponeses, pelos soviets, ela é coadjuvante, né, ou mera espectadora. Então ele vai fazer essa relação usando Marx, usando Weber, usando as perspectivas anarquistas. Ele vai fazer justamente isso usando os eventos e os exemplos, né, históricos, né, e os fenômenos ocorridos dentro da Makhnovtina e dentro de Kronstadt, que eram perspectivas autônomas, né, populares do exercício feita pelos próprios trabalhadores, e que você tem uma coerção soviética nisso. Quando ele começa a investigar isso e pensar Estado e tudo mais, né, ele vai sofrer um ostracismo muito grande, assim. Principalmente pela ala marxista ligada a partidos, uma social-democracia também. Então ele vai ficar muito isolado por causa das investigações que ele faz e a produção teórica dele, que vai servir de denúncia, né? Mais ou menos nesse sentido, mas de um debate, e que ele vai ser marginalizado, assim, deixado de fora. É por isso que ele é um cara muito importante dentro da produção do pensamento no Brasil. E, cara, como ele escreve Pensa Brasil é muito interessante, né? Mas é por isso que a gente não ouve muito falar dele. Bem, falei um pouquinho da vida dele, falei da importância dele. Então vamos lá? Vamos na geral aqui.
eu consigo ler daqui. Vocês conseguem ler daí? Vocês conseguem ler daí? Dá zoom? Mais um? Mais um zoom. O meu retorninho, isso. Vocês querem mais um zoom? Só ouço você falar. Não, tenta acompanhar. Se vocês quiserem acompanhar o texto, se vocês tiverem uma segunda tela, eu falo para vocês onde vocês vão achar. Vocês conseguem acompanhar? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, é isso, hein? Tento ver se eu consigo dar. É isso. Não tem mais para onde ir. Pode ser assim, tá bom? Ficou bom? Massa, legal. Bora para a leitura, então? É uma leitura bem bacana, tá? Vou parar alguns momentos, chamar atenção para algumas produções. E é isso. Vamos lá. Sigamos. Maurício Trachtenberg, Brasil Ano Zero, é o nome do texto. Imprensa Libertária do Brasil. Brasil chegará à redação... Do Brasil chegarão à redação alguns números da nova revista libertária Barbárie, editada na Bahia. Tivemos notícias também de uma outra publicação libertária, da qual, entretanto, não chegou nenhuma cópia, com o título Autogestão. Parece que existem outras. Assim que soubermos mais, falaremos sobre isso na sessão Resenha Libertária. Essa comunicação parece estranha, mas a gente tem que entender que essas imprecisões, esses recados nos textos se dão por causa da censura, tá? Essa literatura aqui, essa imprensa era toda ilegal. Brasil Ano Zero. O golpe de Estado de 1964 marca uma ruptura com o passado histórico da classe operária. Mais profundo do que o golpe de Estado de 1937, quando Getúlio Vargas instituiu o Estado Novo, modelo muito próximo ao salazarismo português. O Trachtenberg vê relações com o fascismo, né? Vargas e as estruturas praticadas pelos fascistas, né? As estruturas de dominação e de poder praticadas pelos fascistas. A vasta mobilização dos operários, de classe média, dos soldados e dos marinheiros nos anos de 1960 provocou uma reação terrorista da classe dominante brasileira. Resultado: o golpe de Estado de 31 de março de 1964. Nascia, então, uma nova aliança da classe, na qual as multinacionais e os empreendedores brasileiros, sejam industriais ou agrários, encontravam no exército o cimento necessário para a aliança antipopular. Em 1964, foi a hora da verdade. Para o movimento operário, que era em grande parte dependente do Partido Trabalhista Brasileiro, que aproveitou o carisma do ex-presidente Vargas como pai dos pobres. Legal que ele, na época, ele já falava sobre ditadura civil-militar, né? E que a gente ouve dizer só agora, ainda que amenizado pela propaganda do Partido Comunista Brasileiro, de Luiz Carlos Prestes, que apresentava como vanguarda sem ter uma retaguarda. O golpe militar de 1964 constituiu um fim de uma política populista, baseada em concessões ilusórias para o povo e reais para a classe dominante. Na prática, os militantes... Deixa eu só dar uma mexidinha aqui. Tem um cachorro com um gogó mais afiado que o meu. Na escola achava Vargas um presidente top. Conhecimento é algo libertador. É porque a historiografia, o que se condensa nos livros didáticos, né, como um todo, da historiografia, ainda tem muito a herança do que o próprio Vargas e todo esse período da década de 40, 50, 60, 70, 80 produziu sobre Vargas, chega como conhecimento destilado, né, nos livros didáticos. Ainda assim, ainda chega. Tá mudando alguma coisa, mas ainda chega com esse teor, com esse valor, né, com essa memória, com essa impressão de quem é Vargas. Só que não dá pra sair gritando a torta direito que ele é fascista, viu, gente? A gente não tem comprovação histórica pra falar isso. A gente pode falar que ele utilizou de instrumentalização, né? E eu tô aqui bem vulgarizando, tá? Tô bem displicente na minha fala sobre Vargas. Não é bem assim, é mais delicado, é mais difícil detectar Vargas. Vamos lá, vou repetir.
O golpe militar de 1964 constituiu o fim de uma política populista, baseada em concessões ilusórias para o povo e reais para a classe dominante. Na prática, os militares brasileiros tomaram o poder por telefone, sem nenhuma reação. Alguns líderes fugiam, mas a classe operária de um país não pode fugir. De fato, a mobilização dos operários nas cidades e dos camponeses não proprietários no campo determinou uma reação golpista dos militares como forma de manter a ordem contra o perigo comunista, ainda que o presidente deposto, João Goulart, fosse um latifundiário e seus ministros e sua grande maioria fossem provenientes da burguesia. 1964 inaugurou, então, um novo ciclo político, o Estado de Segurança Nacional. O regime das detenções arbitrárias, das demissões imediatas de funcionários públicos, pesquisadores e professores universitários com base em simples denúncia. Nascia o Estado policial. As greves foram proibidas, os sindicatos sofreram a interferência do Estado, que, por meio das juntas de interventores, aplicavam a política patronal da classe operária. A classe operária. A propaganda oficial na exploração dos trabalhadores e na contenção dos salários. A classe média, no início, apoiou o golpe de Estado por meio das marchas Família Deus com Liberdade, perdendo esta última. Percebe? Como seria Portugal hoje em dia se não tivesse existido um regime salarial? Não sei, cara. Eu não lido com si. Com todo respeito, assim. Historiador não lida com si, mano. Muito difícil fazer um exercício hipotético de algo. Mas, enfim, eu queria chamar a atenção para vocês. Estão percebendo que ele está construindo uma relação Estado e capital? Estado com burocracias? Para falar sobre esse episódio? Vocês estão percebendo isso? Né? Ele está descrevendo a formação de um Estado, aparatos burocráticos de coerção, né? E de dissociação da sociedade em relação à produção política, né? A atuação política do Brasil, mediante a um agravamento do capitalismo, né? Então, ó, vocês estão vendo uma leitura anarquista, weberiana e marxista, né? De um cara que está fazendo a junção de tudo isso. Acho muito legal isso. Leiam Weber, viu, gente? Leiam Weber. Ele é um liberal que vale a pena ler. Leiam Weber. Todavia, alguns setores da classe média que militavam nos partidos políticos de socialismo autoritário, no movimento de massa estudantil universitário, mantiveram-se em massa contra a nova ordem e procuravam no terrorismo uma forma de resistência à ditadura. Daqui nascem, olha lá, ó, daqui nascem os órgãos repressivos das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, com agentes treinados pela CIA para a repressão de movimentos armados. A grande maioria do povo permaneceu alheia. Esses movimentos armados, que centralizavam suas atividades em assaltos a bancos e em sequestros de embaixadores dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão, tudo se deu impulso à repressão contra a organização de massa. Deixou isolado os militantes. Ele faz uma crítica em relação a isso. Vamos lá. Então você não tinha articulação entre esses ativistas, né, e esses militantes mesmo, a galera da guerrilha civil, né, o guerrilheiro urbano, com a questão da articulação da organização de massa. Não tinha esse processo. É por isso que você escuta trabalhador, mesmo politizado ou não politizado, chamando essa galera de bandido. É daí que vem, por exemplo, você falar que a Dilma era assaltante a banco. Então, porque não houve essa possibilidade de construção e de assimilação entre guerrilheiros e população. A população sem instrumentos de atuação, né, mediante a uma burocracia, continuou seguindo a sua vida dentro do que era possível, dentro da normalidade, com medo de morrer. Os que ficaram enfrentaram ou resistiram à repressão da ditadura militar agiram na contravenção da lei, nessas organizações de milícias e de bandos, fazendo esses assaltos. Então você não tinha uma representação. A classe trabalhadora não se enxergava nesses militantes. É o período no qual a propaganda oficial desenvolve a noção de Brasil potência, de milagre brasileiro, em consonância com a penetração do capitalismo em áreas econômicas de subsistência, nas zonas agrícolas do Nordeste brasileiro,
transformando o velho camponês em boia fria, vendedor livre da própria força de trabalho durante a jornada. E aqui eu faço uma provocação para os maoístas ou simpatizantes do maoísmo de plantão, tá? Que análise certeira, né? Você não tem mais um camponês preso à terra, né? Então, fazer nomeações que o Brasil não está nesse processo, né? É não entender o processo de relação, de construção dessas relações sociais. E de não sabendo construir essas relações sociais, a gente não sabe de onde vem a dominação. Exatamente. Entende? Mas vamos lá, vamos seguir. Eu entendi o conceito de semifeudalidade. Eu só não concordo com ele de forma literal, porque ele, tanto Mao quanto Lenin usam semifeudalidade no sentido histórico. Esse é o ponto. Quem faz a adaptação é quem segue o maoísmo. Eu compreendo plenamente isso. Na origem, eles estão entendendo dentro do que é um instrumento de atuação, compreensão e investigação no marxismo, materialismo histórico. Então, eles estão falando de semifeudalidade, né? Sendo que Marx, ele nunca falou em relação a isso, ele não concorda de pensar processos capitalistas dentro do que ocorre na Europa. Nos cadernos étnicos do Marx, quando ele vai falar sobre a questão do modo de produção asiático, quando ele vai falar sobre a questão do que vai acontecer na Índia, no imperialismo britânico, ele fala, ó, isso aqui, o capitalismo chegou, né? Só que as relações sociais vão se configurar de uma outra forma, que não devem ser nomenclaturadas dentro de um processo dentro da Europa. Centro do capital, não periferia, entende? Mas, assim, é um debate. Tô falando que tá errado, tô falando para usar? Não, entendeu? A leitura vem do Marx e do Engels. Então, eu estou colocando para você também a referência de Marx e Engels. Então, na verdade, é o Engels que vai falar de semifeudalidade. Não é... O Marx não usou esse sentido, né? E a gente tem que entender também essa construção do pensamento do Marx, né, com seu desenvolvimento histórico, né? O Marx, que escreveu o Manifesto Comunista, não é o mesmo que Guerra Civil na França. Né? Muda de opinião, se aprofunda em determinadas perspectivas. Então vamos lá. É o período no qual a propaganda oficial desenvolve a noção de Brasil potência, de milagre brasileiro, em consonância com a penetração do capitalismo em área de economia da subsistência, nas zonas agrícolas do Nordeste brasileiro, transformando o velho camponês em boia fria, vendedor livre da própria força de trabalho durante a jornada, buscando por caminhões que não ofereciam segurança. Frequentemente a morte colhia o trabalhador agrícola em sua viagem de ida ou volta da fazenda. O trabalhador urbano perdeu o direito à estabilidade do emprego, condição que as multinacionais impuseram ao Estado para investir no Brasil. O país tornou-se o paraíso das multinacionais, onde uma mão de obra sem os mínimos direitos permanecia completamente à mercê do capital, enquanto o Estado utilizava sua força de repressão para garantir o maior lucro aos patrões e impedir a mobilização operária. Os sindicatos controlados pelo Estado, partidos políticos extintos, repressão de movimento estudantil, tudo isso coincidia com a imagem do milagre econômico do país, no qual os trabalhadores, seus únicos responsáveis, não ganhavam nada. Salários baixos, aumento da mortalidade infantil devido à subordinação, aumento dos acidentes de trabalho devido ao cansaço na cadeia de produção. Esse foi para o operário o Brasil potência. Assim, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, órgão oficial, fornecia os seguintes dados sobre a situação brasileira em 1966, já no fim do milagre econômico. Pobreza absoluta, 72% dos pobres ganham menos de 2 salários mínimos, ou não ganham nada. 4,9 milhões, 12,9% não ganham nada. 4,4 milhões, 11,3% ganham entre meio e 1 salário mínimo. 10 milhões, 25,7% ganham entre meio e 2 salários mínimos. 27 dos pobres recebem entre 2 a 20 salários mínimos.
6,9 milhões, 17,8%, ganham entre 2 a 5 salários mínimos. 2,4 milhões, cerca de 6,2%, ganham entre 5 e 10 salários mínimos. 1,1 milhão, que representa 2,9%, ganham entre 10 a 20 salários mínimos. Ou seja, os 2%, quase 3% mais ricos do Brasil, é esse, né? Casa sem saneamento básico. Das 21,8 milhões das casas no Brasil, 6,3 não tem saneamento básico. 6,3 milhões tem uma fossa rudimentar. 2,3 milhões tem uma fossa higiênica. 5,8 milhões tem serviço de esgoto. Mais de 57% das casas não tem saneamento básico ou tem uma fossa rudimentar. No Nordeste do Brasil, 61,2% não tem nenhum tipo de salário. Pior que é bizarro ver que a massa salarial, mesmo durante o milagre econômico, permaneceu estagnada. Porque existe uma tática manjada que muito liberal usa, bolsonarista usa, social-democrata usa, que é a porra do PIB. O que é PIB, na verdade? Produto Interno Bruto. Que é a concentração de toda a riqueza de um país. É a concentração, não é a distribuição. Você vê o quanto o país é rico, mas você não sabe se aquilo é distribuído de fato. Se a gente experimenta estatística, ela fala o que a gente quiser. Eu já cansei de ouvir isso, assim, tipo, não, mas pegue o PIB de tal local. Eu falei, meu amigo, PIB não é distribuição de renda. É manjadinha essa. Mas vamos lá. Sem geladeira, 57,3% não tem geladeira. 11,6%, ou seja, 53,2% não tem televisão. Metade da população, galera. Metade da população brasileira não tinha TV e mais da metade, né? Um pouquinho mais da metade. Não tinha geladeira nem TV. Um dos elementos fundamentais da política econômica dos militares foi uma diminuição dos salários reais, que entre 65 e 67 sofrem uma queda de 25%, embora entre 1966 e 1967 as taxas de crescimento do PIB cheguem a 5,1, 4,8, que são os tais dos recordes, né? Que o Brasil nunca mais bateu esse pico de porcentagem do PIB, né? A compreensão dos salários não atingiu de modo igual todos os trabalhadores, apenas os menos qualificados. A redução do salário mínimo real e a limitação dos ajustes salariais reduziu em termos reais os salários aos níveis mais baixos. Isso somou-se à abolição da estabilidade de emprego a partir de 1967, que reduziu a despesa de classe patronal com a demissão de empregados, permitindo-os elevar o contingente de assalariados sem qualificação profissional, reduzindo o salário ao mínimo legal. A introdução do liberalismo econômico no mercado de trabalho, na qual o mais atingido é o trabalhador, foi o preço da substituição do liberalismo político por parte do autoritarismo ditatorial. Entre 1960 e 1970, aumentou extraordinariamente a concentração de renda. 50% da população que vive em zonas agrícolas permaneceram fora da economia de mercado. A compreensão social era tal que, nos primeiros 200 dias do governo do general Figueiredo, houve 212 greves e, em 1979, 2.300.000 operários participaram da greve. A partir de maio de 1978, quando teve o início e o ciclo das greves, o número de participantes alcançou os 3 milhões. Conjuntamente às greves, ampliou-se a luta pela autonomia e liberdade sindical contra o Estado. Cresceram os movimentos contra o alto custo de vida, pelos asilos e pelos direitos dos trabalhadores, em especial na categoria dos metalúrgicos de São Paulo. Nasce uma oposição sindical, que procura organizar autonomamente a classe por meio de comissões empresariais, tentando tirá-la da direção do sindicato oficial, guiando por burocratas ex-operários que reproduzem o Estado na classe patronal no sindicato dos trabalhadores, que é a formação do sindicato pelego. É muito legal ele ter citado isso, porque o Trachtenberg é o primeiro cara a falar das relações fascistas e nazifascistas e como a Volkswagen se junta com a política militar da ditadura
para suprimir a classe trabalhadora e de componentes de dominação dentro das próprias fábricas, dentro das próprias montadoras. Agora que está retomando essas pesquisas, falando da Volks, e fazer essas notícias, ele noticiava isso em jornais de trabalhadores, tá? Ele continuou divulgando esse tipo de trabalho, de investigação, né? Esse tipo de denúncia nos jornais operários. Por mais que ele fosse um professor universitário, ele nunca perdeu contato com as bases, com os trabalhadores. Vamos lá. Conjuntamente às greves, ampliou-se a luta de autonomia e liberdade sindical contra o Estado, crescendo os movimentos contra os altos custos de vida, pelos asilos e pelos direitos das trabalhadoras. Em especial, na categoria dos metalúrgicos de São Paulo, nasce uma oposição sindical que procura organizar autonomamente, né, de forma autônoma, a classe por meio de comissões empresariais, tentando tirá-la da direção do sindicato oficial, guiada por burocratas e ex-operários, que reproduzem o status da classe patronal no Sindicato dos Trabalhadores. O que você acha do Max Stirner? Um filósofo que não é anarquista. Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre os individualistas e falando sobre Stirner, lendo um texto do Luiz de Fabri falando por que ele não é anarquista. Se você quiser dar uma conferida lá, mas mais tarde a gente pode até conversar sobre isso. Vamos seguir, bora lá. A abertura implica também em uma proposta de formação de novos partidos políticos. Agora vemos ressurgir o passado no presente. O retorno de Brizola trouxe a reorganização do PTB. Brizola é um líder carismático regional. Sua maior influência é no leste do Rio Grande do Sul e na cidade do Rio de Janeiro. O Partido Trabalhista Brasileiro, antes de 64, vivia explorando o carisma de Vargas como pai dos pobres, dirigido por burocratas e ex-operários, que se transformaram em burocratas sindicais. Mobilizava os trabalhadores no nível da reivindicação econômica. No plano político, sugeria a adoção do capitalismo controlado, com muita demagogia social, de estilo bonapartista, como organização dos pobres para ajudar os ricos. Por sua vez, Miguel Arraes, outro líder regional da região de Pernambuco, implicou também no retorno de um vocabulário político reformista. O retorno de Luiz Carlos Preste, secretário-geral do PCB, que segue uma orientação soviética, significou reafirmação da convocação da Assembleia Constituinte com o general Figueiredo. Olha que interessante. No momento em que escrevemos, entrou em greve no setor metalúrgico de São Paulo, foi morto um operário pela polícia e assistimos a um acordo entre PCB e Joaquim Santos Andrade, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, burocrata sindical. Ele quer aparecer diante da classe operária como um novo líder emergente para fazer concorrência a Lula, Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Mas ao PCB interessa reforçar a imagem do burocrata Santos de Andrade como líder operário, embora tenha sido exatamente ele quem fez os militares intervirem no sindicato em 1964 para derrubar Lula, já que este queria fundar o PT, Partido dos Trabalhadores, com o objetivo de realizar o sindicalismo por meio de mecanismo de autogestão econômica, política social, que coloca a concorrência com o PCB na procura do apoio dos trabalhadores. Ele vai fazer uma análise muito louca aqui, né? Se o Trachtenberg fosse vivo hoje, né, ele confirmaria o que a gente especula, essa ideia equivocada do Lula enquanto revolucionário, né? Faz o L, é isso aí, Gabriel. O Trachtenberg está olhando esse movimento político institucional, né, mesmo de esquerda, como forma de dominação e não como forma de libertação dos trabalhadores. Ele entende o PCB e os agentes do PCB como indivíduos, como agentes exógenos da autogestão e da transformação social feita pelos próprios trabalhadores. Ele vai trabalhar com uma ideia que a classe trabalhadora pode ser cooptada, entendeu? Por causa das estruturas sociais e do aparato burocrático institucional feito pelo Estado. É por isso que ele está interessado em estudar a Revolução de 1948. É por isso que ele está interessado em estudar a Comuna de Paris. E principalmente, que é o que ele vai mais estudar, é por isso que ele está interessado em estudar tanto Kronstadt, Makhnovitina e os soviets.
porque ele entende esse movimento de cooptação, né, por figuras dentro do aparelho do Estado, independente da orientação ideológica e política de quem está no Estado. Vamos seguir, vamos lá. Depois de 15 anos de ditadura, que ainda está em vigor, apesar do verniz democratizante, nasceram novos líderes operários, que não mais acreditam em líderes políticos salvadores, nem na força mágica dos partidos políticos tradicionais. Acreditam, em vez disso, na auto-organização dos trabalhadores. É esse motivo pelo qual, quando voltaram do exílio os líderes carismáticos Arraes, Brizola e Prestes, encontraram pouca gente para recebê-los. Mas a abertura política, não, a reabertura política do regime é lenta. Nenhum aparato repressivo foi desmontado. Os aparatos repressivos das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica, estão sempre intactos. A polícia e o Esquadrão da Morte ainda existem, ele fazendo a denúncia da PM. O assassinato de um operário ocorrido durante uma greve dos metalúrgicos em São Paulo demonstra os limites da abertura. Então, percebe? Olha que interessante o que ele está falando para a gente aqui, o que ele pode refletir, né? Provocar a gente a fazer uma reflexão. A gente, oficialmente, legalmente, a gente superou a ditadura militar, né? Legalmente, no papel. Na prática, não. A gente ainda tem muito resquício, a gente tem uma constituição, a gente tem uma estrutura social praticamente intacta do que é a ditadura militar. Com exceção de algumas aberturas, diretas já, enfim, algumas mudanças políticas em relação a isso, né? Mas, enfim, como forma de exercício para pensar uma transformação, né? De um cenário, de um quadro social, político, econômico, a gente tem algumas transformações, mas os órgãos repressores e burocráticos ainda permanecem. Pouco se mudou. Vamos lá? A violência estatal age de modo diferente de acordo com a classe. Quando setores da classe média entram em greve, o Estado limita-se a observar as coisas através dos seus aparatos. Quando o operário entra em greve, o Estado mata. Cada vértice burocrático estatal em funcionamento desde 1964 apareceu intacto e se pode dizer que a abertura do Brasil se refaz como nas sugestões de Maquiavel. Fazer o mal de uma vez só, punir através do ato institucional e fazer o bem pouco a pouco. Anistia restrita, liberdade relativa. O futuro de assim chamada abertura, entre aspas, ele está usando aqui, depende muito da auto-organização dos trabalhadores e dos assalariados de classe média e de sua capacidade de abrir maiores espaços em sua ação social. Porque quando o povo retrocede, a burocracia ocupa o seu lugar. Mano, sensacional. Sensacional. Porque é de fato isso mesmo, gente. Quando a gente retrocede, fazer às vezes da representação é a burocracia. É isso. É um textinho curto, né? Eu gostei demais. Gostei muito. O que vocês acharam? Ele foi certeiro, né? Eu acho sensacional. Porque assim, a classe trabalhadora, ela vai se encolhendo, ela vai ficando cada vez mais cerceada pela burocracia. Então, por exemplo, é muito louco a gente parar pra pensar que a legalidade de alguns direitos também são amarras da classe trabalhadora, né? Elas são necessárias diante do quadro atual. Elas dialeticamente, elas são amarras. Saudações, pão, beleza, mano? Vocês gostaram do Trachtenberg? O que vocês acharam desse texto do Trachtenberg? Eu particularmente gostei demais. E se você chegou até aqui, eu peço que você curta, republique, compartilhe, siga o História Anarquista. É importante para a manutenção do projeto. Também vou, na descrição do vídeo ou no primeiro comentário aqui embaixo, deixar os links e as referências para a produção desse vídeo, para o seu aprofundamento de estudo e pesquisa. Considere também a possibilidade de apoiar o História Anarquista financeiramente. O História Anarquista conta com um Pix, qualquer quantia, qualquer momento é de grande ajuda. É isso, valeu, falou e sem deuses, sem mestres. Les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang.